Clube europeu inicia negociações para contratar um destaque do Palmeiras e tem também o Abel Ferreira de volta. Ele retornou aí da sua viagem de Portugal. Tem o Veiga avançando em recuperação e tem outro jogador do Palmeiras também perdendo prestígio aí e tendo seu espaço reduzido no elenco. A gente vai falar dessas 4 notícias aqui, dessas 4 informações começando a semana aqui com vocês. Então, chega mais, você que já conhece o nosso trabalho, por gentileza, já chega com o dedão aí no like para mostrar que você está aqui, acompanha os nossos vídeos, deixa um comentário aí se possível também, a gente tenta interagir sempre. Se você não conhece o nosso trabalho, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Arlan Dias. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, cara, fica até o final dele, assiste até o final, se você curtir, aí sim, você deixa o like e se inscreve no canal. A gente está sempre aqui todo santo dia fazendo vídeo, trazendo informação sobre Palmeiras, né? Conversando sobre futebol em geral, sempre de maneira muito leve, que é assim que tem que ser, muita resenha aí, muita informação, debate, muito conteúdo aqui no canal. Fechado, meus amigos, e vamos começar do começo. O Facundo Torres perdeu o prestígio no Palmeiras e viu a sua disputa interna reduzir aí, com espaço reduzido no elenco. Ele que teve colocou-se muita expectativa nele, né? Eu ia falar começo promissor, mas ele não teve um começo promissor, até ele tá tendo muita dificuldade de adaptação no Palmeiras. Ele que chegou aí em dezembro de 2024 por 12 milhões de dólares, 71 milhões de reais na época. O Facundo Torres, ele rapidamente aí entrou como titular na equipe do Palmeiras, porque muita expectativa foi depositada nele, né? E entre fevereiro e maio, ele emendou aí uma sequência de 20 jogos como titular. A rapaziada tava até falando que o Facundo era o novo Rony do Abel, que ele recebeu a plena confiança do Abel aí. O bom início indicava que ele poderia se consolidar como peça-chave no ataque do Palmeiras, mas ele tinha muita crítica, né? A torcida do Palmeiras, que nem gosta de ser corneta, tava falando que o Facundo Torres não avançava, não driblava, não tentava uma jogada. E eu confesso que demorei também para fazer esse tipo de crítica. Eu estava esperando para ver se era algo de adaptação do Facundo Torres, mas parece que ele é um jogador que tem uma certa dificuldade para se impor, né, cara? Pelo menos o que aparenta. E o cenário ele mudou nos últimos meses. A queda de rendimento do Facundo fez ele perder espaço nas últimas 5 partidas. Ele só começou entre os 11 iniciais em uma oportunidade só. O que era um caminho de afirmação aí para ele passou a se tornar um desafio para ele se tornar relevante dentro do Palmeiras. E aí agora ele tem uma concorrência cada vez mais acirrada, né? O desempenho abaixo do esperado fez com que outros jogadores tivessem uma ascensão. O Vitor Roque e o Flaco Lopes, eles cresceram muito de produção e eles ganharam a confiança do Abel, tanto que eles estão jogando juntos, né? Inclusive o esquema foi modificado, que o Palmeiras era acostumado a jogar apenas com um centroavante, com um atacante só, e agora o Abel ajustou para o 4-3-3 e nessa mudança o Facundo foi o principal prejudicado, né? Além disso, a recuperação do Felipe Anderson pesou muito para o Facundo Torres, e ele retornou à titularidade e passou a ser o fundamental aí no desenho tático do Palmeiras, aumentando ainda mais a concorrência por espaço na área ofensiva aí do Verdão, né? E esse jejum ofensivo e também desafios decisivos, o momento negativo do Facundo, ele é refletido aí meio que nos números dele, né? Já são 9 partidas sem participação em gols. A última contribuição dele, justamente desse vídeo, eu fui nesse jogo, viu? Eu tava lá, eu fui assistir esse jogo, que foi Palmeiras 1, Grêmio 0, que ele fez um golaço, né? Foi um golaço, deslocou ali o goleiro do Grêmio no ângulo, e ele já soma 47 jogos pelo Palmeiras com 8 gols e 4 assistências. Essa fase de instabilidade aí coincide com um período crucial aí da temporada no Palmeiras. No sábado, o Palmeiras encara o Internacional pela 23ª rodada e logo depois, no dia 17, vai para a Argentina enfrentar o River Plate no Monumental. Enfim, o Facundo acabou perdendo espaço e aqui, merecidamente, né, cara? A gente fala, o Facundo estava muito triatleta, né? E corria, pedalava e corre, pedala e nada, né? O famoso triatleta. O Facundo não parece uma boa opção para banco, para compor elenco. O problema é que ele custou 70 milhões de reais, né? E, geralmente era um valor de chegar a ser titular absoluto. Esse jogo, inclusive, você como que as coisas mudam rápido, né? Ele faz o gol ali no começo, faz, nossa, vai ser goleada hoje, vai ser jogo fácil. Foi uma desgraça o jogo muito ruim. E aí tava indo o Vitor Roque com o Flaco, de titular e o Flaco no banco, né? O Abel ainda fazia essas mudanças. Lembro que até no segundo tempo o Vitor Roque começou muito bem, aí o Abel fez a mudança, tirou ele e tal, porque tinha outro jogo no meio da semana e tal, né? Então tirou ele, mas assim, muda muito rápido, né? E se você não acompanha, você acaba ficando para trás. Tanto ele quanto o Sousa, acho que são os dois aí que eu vejo a galera mais pegando no pé, e são os dois que estão devendo mesmo, né? Contra o Corinthians, eu acho que ficou muito nítido, né? A entrada dos dois
deu uma baixada no time, que o time tava conseguindo dominar o Corinthians lá na casa dos caras, eles entraram e acabaram ficando meio perdidos ali. Mas é isso, né? A gente tem, infelizmente, acostumar, para mim é algo que é bizarro, um reserva custar 70 milhões, né? Ele já ajudou, fez gols no Paulista, fez esse gol contra o Grêmio, né? Acho que fez outros gols no Brasileiro também. Pode ser adaptação, o próprio Felipe Anderson teve essa dificuldade também. Felipe Anderson, que é, ao meu ver, muito melhor que ele, também teve essa dificuldade, né? Então, ele tem 5 anos de contrato também, não é? Isso, por aí. Exatamente isso. Contratos longos agora, né? E uma coisa que chama atenção é que o posicionamento dele. É que ele é mais novo que o Felipe Anderson, né? O posicionamento dele no campo é muito parecido, né, cara? Ele tem que acabar recompondo, mas ele é um cara também, vale lembrar, bem mais novo. Eu acho que ele não é ruim, mas ele também não é um craque nível Paulinho, né? Não é aquele jogador nível Paulinho. E eu acho que, inclusive, esse lance de recompor, né? Ele pesa muito. Pro Abel, não sei como que funciona isso, né? Que ele teve a sequência de titular dele sem jogar muito bem por causa desse lance de recompor. Pesa muito o cara chegar depois, ele tá tendo que marcar lá e chegar na área com perna para finalizar, com perna para dar assistência, né? Não cornetando o esquema do Abel, mas já cornetando. Porque assim, também é difícil falar, porque eu acho que não tem um time hoje no mundo, os mais organizados, que o atacante não recompõe. A maioria dos times, né, fazem isso. Aí é do cara se preparar, talvez fisicamente melhor também, tentar estar mais inteiro nas jogadas, porque exige muito, né? Vai acompanhar a lateral, pega uns jogos aí que tem um lateralzinho mais rápido, o cara tem que ficar marcando, aí depois na hora que ele domina, para atacar, ele não pode errar, porque se ele errar, a costa já tá toda aberta. Então passa muito por isso, né? Questão física e tudo mais, e tem que ir se encontrando. O cara é da MLS também, a gente falou disso, né? A MLS, apesar, tem bons jogadores. A gente teve um jogo bem difícil contra o Inter Miami, mas assim, a intensidade a gente percebe que é diferente, né? A intensidade é totalmente diferente, e aí tá tendo dificuldade com isso. Cara, às vezes eu fico pensando se é scout, né? Se é scout do Palmeiras ou se é a liga. Porque você pega o Almada, né? O Almada, o Savarino, são caras que também vieram de lá. Os caras comeram a bola aqui no Brasil, cara. Fico pensando, o que será que acontece? Será que é scout? Ou é muito cômodo a gente pôr a coisa só na liga, né? Essa conta aí só na liga. Mas enfim, Facundo Torres, pelo que foi pago, para mim tá devendo, né? Pelo que se esperava. Falava dele também como um jogador revelação aí do continente sul-americano. Falaram dele até antes dele ir para a MLS, né? Quando ele estava no Penharol ainda, a torcida do Palmeiras já pedia. Então, o que você pensa a respeito aí, cara? Deixa nos comentários. Eu acho que se o Facundo perdeu o medo, se perdeu o medo de driblar, porque ele tinha um papo lá de, bicho, para cima de 60 gols na MLS. Se você puder dar uma gulgada aí, ver quantos gols ele tinha lá, ele tinha um papo assim de 60 gols na MLS. Vou até aqui, ó, se vocês me permitem, dar o famoso Google. Não sei quantos gols ele tinha. Ó, Facundo Torres marcou um total de 95 gols na MLS. 95 gols, meu irmão. É gol pra boné. Alguma coisa que não é possível que o cara desaprendeu, né? Ele tornou-se o maior artilheiro da história do Orlando City, meu irmão. Então, ó, ele tá lá desde 2022, né? Acho que desde 2022 ele ficou lá. Então, assim, sinistro o número do homem, né? Vamos ver se ele consegue se achar. 3 temporadas ele fez isso? Coisa, hein, mano? É coisa, pô. É coisa. 2 em 3, Mas enfim, amigos, vamos aí para a nossa próxima notícia. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito de Facundo Torres. Você acha que ele pode mudar o futebol dele? Será que ele tem moral aí, né, para recuperar o seu futebol? Lembrando que o Felipe Anderson também era um jogador, né, quando chegou aqui, e aí foi recuperando seu futebol aos poucos. Não sei se isso pode passar por esquema tático ou propriamente confiança do jogador, porque vocês sabem que futebol é muito mais do que se apenas colocar o cara para jogar, né? A série de fatores aí que influenciam nesse sentido. E vamos falar de Abel Ferreira. Será que agora a polêmica acaba? O Abel retornou ao Palmeiras. O melhor de tudo, confesso para você, é que são os memes, cara, da galera colocando Abel Folgueira, né? Como é que é? Duro de encontrar. Cara, tem muita capa de filme boa. A viagem. A viagem. Tem muita galera tá caprichando absurdamente nos memes aí. A gente devia até ter colocado alguns aí por intuito de dar risada, tá, rapaziada? Por intuito de dar risada, não de conturbar o ambiente. Mas é o seguinte, ó, o Abel retornou para o Palmeiras, teve folga estendida e o Veiga também avançou em recuperação. O Palmeiras se representou na manhã de hoje. Hoje que você está assistindo aqui é segunda-feira. Depois de folgar aí no último domingo com
boas notícias, né? No caso, o Abel Ferreira retornou para o Palmeiras, depois de ganhar uma folga estendida, e o Veiga também avançou. O Abel Ferreira desfalcou os 3 treinos do Palmeiras na última semana, quinta, sexta e sábado, que ele foi para Portugal. Ele aproveitou aí a data FIFA para resolver as questões pessoais no país, que tinha muita gente falando que ele foi só para matricular a filha dele, né? Teve um abençoado lá, vou falar para o seu nível de chatice das pessoas também, é um negócio incrível, né? Teve um abençoado lá que ele foi nas faculdades, pesquisou as faculdades para ver se dava para fazer a inscrição sem o pai. É um nível de chatice, de falta do que fazer, que eu vou te contar também, viu, cara? É óbvio, né, que o cara não foi só para matricular a filha dele, né, abençoado? O cara foi lá para passar uns dias, para ver os pais dele, obviamente. Aí, se você acha certo, errado ou não, é outra história. Mas o cara aí num nível de pesquisar as faculdades para ver se dava para fazer sem o pai, eu vou te contar, viu, bicho? Ó, e aí, o que aconteceu? Ele aproveitou a data FIFA para resolver as questões pessoais, visitou a faculdade lá para ver as documentações da filha em Braga, né? Aproveitar para visitar a faculdade. E o Palmeiras não comentou essa folga estendida do Abel, mas garante que nada fugiu da programação aí que era prevista, até porque também meio time do Palmeiras está convocado, né? O Sousa, o Flaco, o Gustavo Gomes, vários jogadores estão convocados também. E os outros caras que trabalham com ele, o João Martins, foi quem deu as atividades de representação. Então, o Abel ainda não teve a oportunidade de trabalhar com o Andreas Pereira, que inclusive o Abel deve estar adorando, né? O cara mal chegou e vai jogar na altitude lá na Bolívia. Se jogar é muito forte, né? Às vezes nem sabe se o Ancelotti escala. Mas também não vai conseguir nem ter contato com o Andreas. O Andreas, ele treinou quinta e sexta, e ele já foi para a seleção brasileira. No entanto, vários jogadores estão convocados, né? O Gustavo Gomes, o Sousa, o Emiliano, o Piquerez, o Flaco Lopes. Eles não participaram aí das atividades por causa da convocação. E outra boa notícia é a evolução do Veiga. O Veiga se recuperou de lesão, ele estava sentindo dores no pubis. Ele iniciou a transição física na semana passada e ele já está na reta final aí do processo. Ele que atuou como coringa, né, na movimentação do Palmeiras, com 2 equipes de 8 em dimensão reduzida, e ele era mais ou menos ali aquele cara que chegava para tabelar com ambos os times, né? Aquele jogador que mais faz a condução, né? Conduz o time para frente, o famoso motorzinho. Então, depois dessa ativação muscular e uma atividade de potência de gramado, o Palmeiras fez trabalho posicional, né? ênfase em construção de jogada, profundidade, finalização. A atividade que o Veiga participou foi a segunda parte, né, do treino. Então o Veiga aí já está trabalhando com bola. E o Maurício, cronograma individual, com dores na lombar, ele ficou no núcleo de saúde e performance, e o Palmeiras, que volta a campo no sábado, dia 13, às 6h30, horário de Brasília, contra o Internacional no Allianz Parque pelo Brasileirão. Bom, fim da polêmica, né? Que para mim não era nem tanta polêmica assim. Se o clube e o treinador estão alinhados, se ele não conseguiria treinar o time como conseguiria, né? Que tem muitos jogadores convocados e também tem parte da equipe ali que poderia fazer isso, e o cara tá alinhado com o clube. Eu acho muito mimimi também, viu, cara? Acho muito chororô. Óbvio, se o cara for eliminado pelo River, o que isso vai culminar de crítica vai ser um negócio bizarro, né? E se passar, também passa despercebido, né? Ninguém vai falar nada. Então, pessoal, vai procurando, né? Desculpa. Eu vi uma matéria que eu acabei não vendo os nomes, mas que o Palmeiras pode ir lá na Copa do Mundo ter 8 convocados, né? Isso dependendo de quem não crescer de produção nesse meio tempo. Então, essas datas FIFA estão cada vez piores, né? Eu vi que vai rolar, acho que mais 2 datas FIFA até o final do ano. Parece que vai ter uma, eu não sei se vai ser esse ano, mas a FIFA quer implementar uma onde as seleções joguem 4 jogos no período data FIFA. Eu tenho a impressão, às vezes, que a FIFA odeia o futebol, véio, que é impressionante. Acertaram muito ali na Copa do Mundo de Clubes, mas com as seleções tem hora que é foda, né? Mas faz parte que a gente fala do lance de ter time, jogadores selecionáveis, né? Tipo, até o Sousa não tá jogando bem, mas ele tá numa seleção ali que ele já tava indo, né? E não é uma seleção lá cheia das suas, digamos, opções, né? O Paraguai é bem mais escasso e tal, então o cara acaba tendo as oportunidades. Então, talvez realmente se o Abel tivesse aí, não teria feito muita diferença na questão do treino. E aí fica o desafio nosso, né? Uma hora a gente ia passar pano, outra hora a gente tá querendo criar crise, e no final a gente só tá dando notícia, né? Não tá fazendo nada além disso. Bom, mas enfim, o que você pensa a respeito, cara? Pode ficar à vontade. Aí eu acho errado ele ter ido viajar, ele resolvido os problemas pessoais dele. Pasmem, né? As pessoas têm problemas pessoais para resolver, as pessoas às vezes precisam ver o pai e a mãe. Enfim, ou não, não, tá certo, cara, se ele combinou com o clube, tá tudo certo, não tem problema, papapá. Enfim, eu consigo entender aí os dois lados do argumento, mas não acho que é o fim do mundo. Às vezes, se o cara combinou com diretoria e não conseguiria treinar o elenco titular,
né? Não conseguia, né, talvez nem ver o Andréas ali nesse sentido, foi convocado, né, depois. Enfim, deixa nos comentários aí a sua opinião e, cara, não, sem problema. Sua opinião é contrária aí, deixa nos comentários. A gente gosta aqui do debate. Fechado, meus amigos? E tem a nossa última notícia, que é o Zenit da Rússia lá, que comprou o Gerson, que tirou o Gerson do Flamengo. Os russos, cara, como que funciona? Os russos, quando eles estão interessados no jogador, eles só consultam. Eles consultam e se interessar, eles pagam a multa. Simples assim. Eles até chegam a dar uma negociada, mas se interessa muito para eles, eles pagam a multa. E o Zenit iniciou negociações para contratar destaque da base do Palmeiras. E com o encerramento da janela de transferência, o Riquelme, que é da base do Palmeiras, está na mira do Zenit. O Palmeiras ainda pode perder uma das suas principais promessas aí pro futebol europeu. Por quê? Calma que a janela ainda não fechou na Rússia, tá? Fechou no Brasil, mas não fechou na Rússia. O Zenit demonstrou interesse na contratação do Riquelme Felipe, ele que é meio atacante do Sub-20, ele passou a integrar o elenco profissional nessa temporada. E segundo aqui, informação que nós temos, o Palmeiras ainda não recebeu proposta oficial. O Flamengo também não tinha recebido no caso do Gerson, né? Os caras só chegaram e pagaram a multa. Então, o que acontece é que as partes envolvidas devem se reunir nas próximas horas para discutir as condições do negócio, para tentar aí iniciar as tratativas antes do dia 11 de setembro, que é quando fecha a janela na Rússia. Então, senhores, o que acontece aqui? Ele é um dos principais destaques das categorias de base do Palmeiras. O Riquelme Felipe foi relacionado pela primeira vez para compor o banco de reservas aí na vitória de 3-2 contra o Atlético Mineiro lá no Allianz Parque. No entanto, ele recebeu a sua primeira oportunidade no elenco principal quando o Palmeiras estava ganhando contra o Grêmio de 1-0. Ele jogou aí cerca de 10 minutos, ele acertou a sua extensão contratual com o Palmeiras no início de agosto, então ele tem um contrato válido até o fim de 2029, um contrato longo, e essa decisão partiu da própria diretoria do Palmeiras, que entendeu que era o momento ideal para ampliar e se mostra acertado, né? Olhando agora a procura que está tendo em cima dele para proteger justamente da procura dos clubes do exterior. E apesar dele não fazer parte do grupo de atletas promovidos pelo Abel Ferreira no início do ano, que contava aí com nomes como o Thales, que foi negociado, o Alan, o Benedetti, o Luigi, o Riquelme, ele chama a atenção nas competições de base, como a Libertadores, ele passou a frequentar aí os treinos da equipe profissional e atualmente ele se divide entre compromissos com a base e o profissional, e a tendência é que ele seja incorporado de forma definitiva pelo Abel Ferreira no início de 2026. E os valores, né? Vamos falar de valor aqui. A gente não tem informação do valor ainda, mas o que especula-se, isso aqui é especulação, isso que não é fato ainda, tá? Não tem nada na mesa, é 95 milhões de reais. 95 milhões de reais, que é o que especula-se ainda a respeito do Riquelme. Eu venderia? Eu não venderia. Agora não venderia. Ainda mais que o Palmeiras não tem necessidade de vender nesse momento. Já bateu o 1 bilhão de arrecadação aí agora no começo do ano, né? Já vendeu o Vitor Reis, já vendeu o Richard Rio, já vendeu o fulano, já vendeu o ciclano. Então acho que o Palmeiras tem uma certa folga pra gente conseguir desfrutar um pouco desses moleques também, né, cara? Pra gente ver esses moleques jogando um pouco no profissional. Tudo bem que de 10 garotos que subam, talvez a maioria realmente não vingue, mas quem sabe esse não é mais um que possa vingar, né? Não possa ser algo parecido com o Estevão, algo parecido com o Endrick, que você sabe que isso é difícil, mas a base do Palmeiras, ela tem um histórico, né? Um benchmark muito bom nesse caso. Então, o que acontece agora? Os clubes europeus, eles estão tentando comprar cada vez mais cedo para queimar etapa, né? Porque eles já sabem que a fonte, né? A revelação de jogadores do Palmeiras, ela costuma seguir um padrão, então eles tentam se antecipar cada vez mais. Inclusive, uma coisa que eu fiquei sabendo, né, que o Palmeiras faz, que é muito acertada, que ali é feito pelo João Paulo Sampaio, pela galera que estrutura todo ali o núcleo de futebol do Palmeiras, eles vão até os clubes de principais clubes assim de ponta do mundo, né, Liverpool, eu ia falar Manchester United, mas o Manchester United de hoje é segunda prateleira na Europa, né? Enfim, os principais clubes do mundo, Real Madrid, Barcelona, etc e tal, e eles pesquisam o que esses clubes buscam quando eles vão contratar jogadores aqui do futebol sul-americano, né? E o que pega hoje na Premier League, né? Na Premier League e no futebol em geral, no contexto. Eles conseguem formar bons zagueiros, eles conseguem formar bons volantes, mas o que é sentido muita falta na Europa é jogador quebrador de linha, jogador armador, né? O famoso joga bonito. Quando você pensar o que os caras precisam lá, eles precisam do famoso joga bonito, que é o que os jogadores aqui do Brasil têm. Estevão, Endrick, eu vi essa informação, inclusive, no podcast Market Makers, né? Inclusive, um abraço aí pro Thiago Salomão, que é palmeirense.
e a gente acompanha o nosso conteúdo também, é um benchmark feito pelo Palmeiras. O Palmeiras estuda o que a Europa quer e forma jogadores nesse sentido. Então, por isso que você vê, recentemente, nos últimos anos, o Palmeiras formando mais jogadores de frente, né, vendendo mais jogadores de frente, por dois motivos, né? É muito mais lucrativo você vender um atacante, vender um zagueiro, e você descobre o que a Europa quer. Mas aqui no caso do Riquelme, dá pra esperar, né, velho? Não tem necessidade de vender. Deixa o menino, deixa a criança com nós, seus Nazaré Tedesco. Doido pra roubar os meninos, né, velho? Mas a gente tem que aproveitar um pouco, né, pô, menino, e o duro que é assim, né, ele tem 18 anos, é igual o Luiz Guilherme, chegou, vai embora, né, chegou o dinheiro, vai embora, né, quando não tem igual o Henrique Estevão, que a gente ainda ficou um ano e meio aproveitando os caras e tal, e aí, inclusive, aí depende também do staff do cara, depende do próprio Abel, da oportunidade, né, a gente tá falando sobre a dificuldade do Facundo Torres, até do Ramon Sousa, né, pode ser uma oportunidade dele de compor o elenco para entrar em alguns jogos também. É que aí realmente depende do Abel. Às vezes o Abel segura um pouco, né? Até porque assim, eu não sei se você tá assim também. Eu tô com a impressão de que daqui para frente o Palmeiras, todo jogo vai ser uma final, cara. Porque o brasileiro a gente não pode errar mais, porque o Flamengo tá na frente, o Flamengo tropeça pouco. Quando ele tropeça, a gente tropeça também. E a Libertadores é a Libertadores, né? Você já tem uma River Plate agora, depois pode ter, sei lá, um São Paulo, né, até a própria LDU se passar, então todo jogo vai ser decisivo. E aí não sei se o Abel vai dar tantas oportunidades quanto eu imagino que possa dar. Mas eu espero que a gente aproveite um pouquinho mais da molecada. Eu sei que eu já falei um monte de vezes aqui que é normal, e é mesmo sair sem a gente ver jogando muito. Só que daí depois rola aquela frustração que tem com o Kevin agora, né? Pô, podia ter jogado um pouco mais, podia ter tido mais oportunidade e talvez teria chamado mais a responsa do que alguns mais velhos, né? Porque a molecada já sobe conhecendo o clube, né? Já entende, a gente vê às vezes vídeo de base jogando clássicos, moleque já, né, entendendo o que é o negócio. Então, vou torcer para pelo menos segurar pro ano que vem. Mas os russos, os caras gostam de brasileiro, hein? Meu Deus do céu, quando os caras chegam a cavalo aí é difícil. Não sei se é bom negócio, não. O Gerson tá triste lá, você viu? Pô, maluco. O Tá, viu o puta tamanho do frio, Pix que tá caindo na conta do Gerson? O Gerson tá triste? Ô, louco, Gerson. Tá de sacanagem. Mas você sabe que dinheiro não é tudo, né? Se o cara já foi feliz aqui no Brasil, o cara já tá com o bolso cheio, pra lá mesmo é complicado. E morreu provavelmente ele ainda. perdeu. Morreu, futebolisticamente ele morreu também, né? Vamos falar a real, né? O cara convocado pra Copa aí. Vaga em seleção, acho que foi um tiro errado, hein? Quem tá feliz é o pai dele. Você viu a cara do pai dele? O pai dele, a câmera mira no Gerson, o Gerson assim, ó, com cara de poker face, assim, mira no pai dele, o pai dele metendo hang loose, várias correntes de ouro, felizão. E você comentou uma parada aqui, cara, falando que cada jogo é uma final, e realmente é, ó. Vou te passar um negócio aqui, só para você ter noção. Palmeiras volta a jogar no dia 13/9, lá em setembro, aqui em setembro, né? E o Palmeiras vai ter 1, 2, 3, 4, 5 jogos no espaço de 15 dias. Ó, Palmeiras vai ter Palmeiras Internacional, dia 13, River Plate e Palmeiras 17, Palmeiras e Fortaleza dia 20, 24, Palmeiras e River a volta, e depois 28, Bahia e Palmeiras. Aí, em outubro, Palmeiras joga 5 vezes, mas aí tudo bem, mais passado, né? Desde o começo do mês, né? Você tem Palmeiras e Vasco, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Bragantino, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro, enfim. Em novembro também você tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. E em dezembro, mais 2. Então, cara, tem muito jogo pela frente. Eu não tô contando Libertadores aqui a partir de outubro, tá? Tem que colocar Libertadores se o Palmeiras for avançando. Então, ó, partindo de hoje, dos jogos que o Palmeiras tem que jogar: 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí você coloca aí mais 18 com mais 2 de semi, mais um de final. 21 jogos, meu irmão. É jogo para dar com pau, hein? Esse com o Fortaleza é fora? Casa, o Palmeiras nós ganhamos lá, né? Que o Everton pegou pênalti. O jogo que o Everton Nossa. pega pênalti, você não lembra, velho? É verdade. Então, teoricamente, desses jogos é o único, mas teoricamente, né? Que depois que a gente sabe quando a bola rola, é outra conversa, que eles também estão lá tentando fugir do rebaixamento, né? Mas pelo menos me dá um alívio de não ser um clássico, que às vezes dá esse azar, né? River Plate no meio tem um clássico, assim, para complicar, pelo menos é um jogo, me parece, espero que seja tranquilo de fato, né? Que talvez tenha que poupar, né? Dependendo do primeiro resultado lá no. Talvez não, acho que quase certeza que vai ter que poupar, porque o primeiro resultado lá no River Plate
Não sei. Se a gente fizer 3-0, não dá pra entrar com o time reserva, a gente já sabe disso, né? A gente fez 3-0 né? lá em 2020, lá depois não tem como. Então, de qualquer jeito, pelo menos de vez em quando a tabela conspira ao favor, né? Só que eu espero que ganhe o jogo também, né? Lembrando que o Fortaleza tá em crise, né, cara? É É. sempre bom lembrar disso aí. Fortaleza não vive um momento bom. Então, Palmeiras aí pega. Tem jogos duros aí, tem cerca de 15 dias, vai ter 5 jogos. Então é pauleira. Bom pra nós, né? Ruim pros caras, bom pra nós que gosta de futebol e produz conteúdo também. Mas e vocês? O que vocês pensam a respeito aí, senhores? Trouxemos para vocês muita informação. Deixa o like, cara. Deixa o like se chegou até aqui. É muito importante pra gente, cara. Faz essa aí. A única coisa que a gente pede para vocês é só o like em troca, que ajuda o nosso vídeo. Ajuda o nosso tempo também, que é muito importante, fechado? Falamos aqui da situação do Facundo Torres, falamos também do Abel, que retornou, e do Rafael Veiga também, que tá de volta, né? Tá na transição física, e o Zenit querendo a joia do Palmeiras, que é contratar um destaque da base do Palmeiras. Passa amanhã, Zenit. Eu espero que o Palmeiras recuse e a gente veja aí um pouco de Riquelme no Verdão. Fechado, meus amigos? O que vocês pensam a respeito aí? Deixa nos comentários, por gentileza. Like no vídeo mais uma vez, que é muito, muito, muito importante pra gente. E é isso. Fechado? A gente volta aqui a qualquer momento com uma nova informação, um novo vídeo, um novo debate, uma nova resenha. Fechado? E a gente conta e espera com vocês aqui no nosso canal. Valeu? Um abração, tamo junto e avante!